Olá, esse é o Por Trás do Capacete, um podcast que dá voz para quem vive a segurança do trabalho no dia a dia. Eu sou a Larissa Glass, sou jornalista e faço a mediação dessa conversa. Sejam todos bem-vindos. Quando falamos de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente, muita gente pensa em normas, documentos e exigências, mas por trás do capacete existem histórias, decisões difíceis, escuta, responsabilidade e cuidado com vidas. Hoje recebo a Jussiara Rodrigues e a Ana Ermida para uma conversa real sobre o dia a dia da prevenção, dos desafios invisíveis da profissão e dos impactos reais de quem escolheu cuidar de pessoas antes que o acidente aconteça. Um episódio sobre propósito, consciência e humanidade. Eu tenho o prazer de receber aqui a Jussiara Rodrigues Pretula. 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 Como se lê, se escreve. É bem Bem, tranquilo. bem Aham. tranquilo. Profissional da área de segurança do trabalho, que vive a prevenção no dia a dia, no contato direto com as empresas, buscando não apenas o bem-estar da equipe, mas também a segurança jurídica para elas. A Josiara traz uma visão prática, humana e muito consciente sobre segurança, colocando a segurança do trabalho nas empresas não apenas como comportamento e cuidado com vidas, mas também como respaldo legal e investimento financeiro, com base da legislação vigente. Seja bem-vinda, Jussiara. Muito obrigada, Larissa, pelo convite novamente. E a Ana, ela é técnica de segurança do trabalho, com mais de 8 anos de experiência em saúde ocupacional e atuação em diferentes segmentos, como indústria, área hospitalar, consultoria e meio ambiente. Atualmente, ela trabalha em transportadora, cursa engenharia ambiental e sanitária e atua como bombeira civil, sempre com um olhar muito humano, voltado à prevenção de vidas e à prevenção no dia a dia. Ana, seja muito bem-vinda. Lari, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui com vocês no Por Detrás do Capacete. E vai ser bacana a nossa conversa hoje. Bem bacana. Então vamos começar com quem são vocês fora do capacete? O que levou cada uma a escolher essa profissão? Quer começar? Fala um pouquinho sobre você? Começo. Então comece. Então, assim, a parte de segurança do trabalho, para mim, aconteceu, assim, inesperado, né? Eu trabalhava em um laboratório de análises clínicas e acabei sendo transferida para a área de medicina ocupacional, mas eu trabalhava na recepção. Mas eu não entendia muito o que tinha a ver o exame com risco, por que a pessoa tinha que fazer aquilo. E aí a empresa me deu a oportunidade de fazer o técnico de segurança, tanto que a empresa custeou para mim na época, a empresa, e foi onde que eu fui desenvolver ali o que era segurança do trabalho. Para que serviria aquele exame, né? E aí me transferiram para a área mesmo, para a área técnica de segurança do trabalho, para aprender ali a parte administrativa, né? Onde que eu comecei a entender a importância do risco, do exame, do cuidar de pessoas, da prevenção. A gente sempre trabalhar com a antecipação, o porquê do acidente, o porquê da análise. E aí a gente foi agregando, né? Desenvolvendo a parte de entender o que era e a importância, né, da prevenção e da segurança do trabalho. De lá para cá só cresceu a vontade de entender e estudar mais sobre a área. Eu só cresci. Eu falo que eu comecei como uma menina e hoje eu falo que eu profissionalmente eu desenvolvi assim desses últimos 6 anos para cá grandiosamente, né? De estar conhecendo segmentos diferentes da área de segurança, né? E aprender a parte, não só a parte administrativa, mas entender também a parte operacional, o outro lado, né, que vem além da segurança da documentação, a parte mesmo do colaborador, né, do colaborador, do empreendedor, a nossa função, a importância da nossa função ali da segurança do trabalho dentro de uma empresa. Bacana. E você, Jo? Então, quando eu comecei na segurança do trabalho, foi meio no susto. Estava em transição, fiz a faculdade de turismo, formei como turismóloga, estava em agência. Eu gostava muito do que eu fazia, mas não era aquilo que eu gostaria. Ainda um pouquinho, eu não vim da área da saúde, como eu acabei de falar, eu estava na agência, que era um ambiente gostoso também, aprendi muito lá também. Mas aí eu estava querendo sair e tal. E acabou que minha sogra falou assim: Jô, faz seu trabalho, tá em alta. Todo mundo fazendo agora. E eu, louca, fui fazer. Assim, eu nem sabia o que era segurança do trabalho, entendeu? Aí eu queria trocar de área, eu falei, se quer uma coisa, eu vou fazer. E aí eu fiz. Já no primeiro semestre, eu queria entender que também.
entender da onde e por que tudo aquilo, né? Que a gente fica, tá, o que é isso? Aí eu consegui um estágio. Consegui um estágio, fiquei ali com eles, e foi assim, eu sou muito grata à equipe lá, porque eles me deram a oportunidade não só de fazer estágio, Uhum. mas de poder conviver com o dia a dia da consultoria, desde a recepção até a elaboração do documento, visita técnica, enfim, todo esse Todo o processo processo. da consultoria, eu tive a oportunidade de ver lá, e eles confiavam muito em mim. Eu falo assim, desculpa, mais em mim do que eu mesma, porque eu era estagiária, não tinha bagagem, não tinha noção, não tinha vivência, Da coisa. e eles me colocavam pra fazer visita, sozinha, tipo, vai, você tem que aprender. E aí foi, e eu digo assim que eu sou muito grata a eles, porque eu tive essa oportunidade lá atrás. Então aí foi, e eu sempre gostei muito. Como a Ana também é curiosa, né? Dedão, vamos mexer nas Muito, coisas dos outros. O muito. que é isso? Mas por que aquilo? Aí fiquei na recepção com eles ali também. A recepção eu aprendi muito, né? Nossa, a recepção foi assim, uma escola de vida. Mas a curiosidade move o mundo, né? Então, e aí eles Não me deram a adianta. oportunidade ainda, aí eu agarrei com mão, braço, pé e fui. E aí eu fiquei com eles mais um tempinho, saí de lá porque aí eu consegui um trabalho numa outra empresa, tinha outro perfil, que ele era uma empresa familiar, eu fui para uma outra empresa onde tinha uma hierarquia, onde tinha um engenheiro, um médico, todo mundo ali dentro, era um pouquinho diferente ali o dia a dia, mas também sou muito grata a eles, sendo que daí eu vi um outro lado que eu não conhecia, da quantificação, do químico, o porquê, dos laudos, ali que começou realmente a me encantar essa parte da documentação. Até então era do exame, porquê do exame, daí depois passou para uma outra fase, o que são esses laudos, para que eles servem, Uhum. e aí a gente foi indo, foi indo, foi indo, e desde então sempre na consultoria, né? Sempre nesses quase 15 anos aí que eu tô indo, né, quase debutando, Quase é, debutando. na consultoria, e eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. Esse ano debuta? Ou ano que vem? Não, acho que ano que vem ainda. Ano que vem. Aham, é. E aí é isso. Então, foi assim que eu comecei e eu me apaixonei pelo que eu faço. Realmente eu descobri o meu dom. Eu acho que aí Se só encontrou mesmo. se encontrei. Sou muito feliz com o que eu faço hoje. A dedicação que eu faço é trabalhoso? Trabalhoso, né? É A Ana bastante. teve uma outra realidade um pouquinho diferente da minha, mas É, a gente se conversa, né? Muito. Então eu corro muito para ela. Sempre que eu tenho alguma dúvida, a gente vai explicar um pouquinho daqui a pouco sobre as nossas diferenças da nossa realidade do dia a dia, mas eu digo assim que a gente tem que ter bons parceiros do lado sempre para ajudar, para orientar, para aprender com o outro. E Mas continuar assim, crescendo, né? eu gosto muito da consultoria. Eu me encontrei nesse mundo, então eu acho que aí agora céu é o limite. Como que é o dia a dia de vocês e qual que é a diferença do teu trabalho pro teu trabalho? Quer falar um pouquinho ou não? Posso conversar? bom, o meu dia a dia, né, apesar eu ter desenvolvido também a parte documental, o meu foco mais é a parte operacional, é os treinamentos, é a capacitação. Eu gosto mais da dinâmica. Eu gosto de estar ali no meio eu falo, eu gosto de estar no meio do fervo, no meio da bagunça, né? Eu gosto de estar ali no meio da bagunça para organizar. E é bacana porque, assim, a gente estando mais nesse meio, junto com os colaboradores, junto com empreendedores, você consegue enxergar os dois lados. E eu falo que a gente é como fosse um oficial de justiça. A gente tem o nosso lado bom e o nosso lado ruim. E a gente tem que acabar intermediando os dois lados ali para chegar num consenso comum e ser bom para todo mundo, né? E as histórias que a gente escuta dos colaboradores, a vivência, e às vezes gera aquela dúvida a gente saber se a gente será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer e tal? E às vezes você recebe o retorno dessas demandas que você faz. Eu gosto de estar mais ali. É viajando, é estar no meio do povo, é estar nos treinamentos, Você tem tirar um contato direto com os funcionários, com os com os funcionários. colaboradores, no Isso. caso. Hoje, com os funcionários e também com a alta gestão da empresa, né? Eu Uhum. fico ali intermediando ali o meio de campo. É uma área de apoio, né? Ali para empresas. E diferente um pouquinho da Ana, eu não tenho esse contato direto com o funcionário. Tenho, até tenho. Mas aí é mais uma questão pontual. Então, hoje, o que a gente faz na consultoria, né? É a gestão dos documentos mesmo. A documentação da empresa resume basicamente a parte dos programas de saúde ali, segurança, os laudos, tanto da ergonomia quanto a parte da laudo previdenciário, laudo trabalhista. É um serviço mais administrativo, né? Isso. A gente se ajuda no qual sentido? Hoje eu vou numa empresa como a da Ana, que é uma empresa, né, privada, aí faço o mapeamento dos riscos, o meu técnico me acompanha. Quando não tem técnico, eu vou sozinha, mas se tem um técnico que me acompanha nessa visita, a gente vai mapeando e quantificando esses riscos. Dentro de todo esse mundo, trago
digito ele, monto o documento, retorno à empresa para explicar as ações para o técnico ou para alguém que vai fazer a gestão de todas as ações que a gente colocou nos programas. Basicamente, Tem um- você faz o cronograma e ela executa. Isso mesmo. Eu sou, porque a gente conversando sempre juntas, mas assim, se a empresa não tem técnico, aí eu assumo essa questão De de técnico. mapear sozinha, ou se a empresa tem técnico, como no caso da Ana, daí eu sento com ela, a gente alinha junto para fazer um trabalho bem certinho, porque ela tá lá todo dia, né? Sim. Ela tá com a dor do funcionário, às vezes a gente tenta fazer um bom trabalho na consultoria, mas não tem braço suficiente, né? Tempo hábil para você sentar com todo mundo, entender a dor de todos os setores. Então é um trabalho bem global, porque a gente precisa de outras funções juntas, o RH, segurança do trabalho, se tem o ambulatório, tem a parte dos enfermeiros alimentos, número civil, e assim vai. Mas dentro de tudo isso, a função da consultoria é fazer a gestão desses documentos. Basicamente, é organizar a documentação da empresa. Uma dúvida. Isso é feito só em empresa grande ou empresa pequena Não, também? a partir de um CLT. A partir Um disso, CLT. Tem que se fazer eu tiver gestão. um Isso, as funcionário. obrigações trabalhistas e previdenciárias é para a partir de uma pessoa. Entendi. Estagiário, não. Aham. Estagiário, eles não contemplam nessa obrigatoriedade. Uhum. Mas para CLT, sim. Uhum. Tem que Entendi. fazer essa gestão. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem que tem que fazer e acabam sendo punidos lá na frente por não saber. Então, é sempre legal levar essa informação que precisa, a partir de um CLT, fazer tudo isso. Realmente eu não. A grande maioria não sabe. Uhum. Eu acho aquela coisa, quando você fala em segurança de trabalho, eu acho que a grande maioria ainda pensa em questão de só fábrica, né? Isso mesmo. Hoje, meus maiores parceiros de negócio são as contabilidades. Uhum. Porque os contadores estão com o cliente ali e eles têm, normalmente, eles que fazem essa divulgação, vamos colocar assim, essa informação para o necessário. cliente, precisa de tal situação. E aí, eles são os meus maiores parceiros. Que é bem deles, né? A parte admissão, a parte dos exames, a documentação que precisa para você abrir e ter funcionários ativos na empresa hoje. Então, eles são os meus principais parceiros, assim, porque me ajudam bastante a mostrar a obrigatoriedade do que eu faço. Entendi. O que mais mudou nos últimos anos na forma como a segurança e a saúde ocupacional são vistas? No meu mundo mudou bastante. No meu mundo, deixa eu falar dela, mas assim, o meu mundo mudou muito, teve muita alteração aí. Agora a cobrança é digital, estão amarrando muito mais as empresas a questão de, você registrou um funcionário, cadê o exame dele? Se não tá o exame, tudo tá se cruzando, né? Aham. Mas antes tinha que ir um fiscal da empresa, tinha que ter denúncia, hoje em dia não. A maioria dos coisas já tá é virando tudo digital. E tá amarrando tudo. Acho que todo mundo já passou por empresa que não fez exame admissional e demissional. Sim, e tem o periódico também. Tem mudança de risco, tem retorno ao trabalho. Então, assim, vai se jogando, empurrando com a barriga, e agora não tem mais. Agora tem que fazer. Então, agora, a partir daqui para frente, como existe a tecnologia, vai ser um jeito deles amarrarem, né? Como não tem fiscal suficiente para atingir toda a demanda, né? O que eles pegam? Eles pegam os mais críticos. Principalmente aqueles que têm a questão de acidentes graves, né? Eu passei por uma situação de fiscalização em uma das empresas e assim, é complicado. Não é fácil de lidar com fiscalização. Então, assim, as empresas, né, os empreendedores que têm essa cabeça, segurança do trabalho é só custo, só me dá despesa. Só que quando vê a fiscalização, ele, podia ter investido lá atrás e não fiz. Né? Nem que fosse um cronograma ali. Mas o técnico pontuou, eu não fiz porque eu achei que não era necessário no meu ponto de vista. Só que aí depois, quando ele vê que ele sente no bolso ali o prejuízo grande que ele teve e ele podia ter feito lá atrás, aí ele começa a mudar a cabeça dele, a cultura de segurança. O que eu sempre falo, não só para mim, como em reunião corporativa, ou de empreendedor, ou até para os colegas nossos, às vezes no bate-papo, né? Que às vezes a gente, querendo ou não, apesar da gente ter amizade, às vezes a gente entra numas pautas de segurança do trabalho, independente Normal, de né? não trabalhar na segurança, eu falo, gente, segurança do trabalho tem que começar lá pelo guarda-chuva, lá de cima. Vem de cima para baixo. Sim. Não adianta. Se o dono não tem essa visão, não adianta eu bater no cara lá embaixo, porque não vai adiantar. Entendeu? Então, cultura a gente vem conquistando com o tempo. E eu acho que daqui para frente vai se mudar bastante essa questão de ter essa visão diferenciada da cultura de segurança, né? Nas empresas, em todos os segmentos.
E a alta gestão também tá ali junto divulgando essa cultura de segurança. Que nem eu falo, cultura de segurança ela não vai se criar em um Dia pra mês, em noite. 30 Aham. dias. É uma coisa que vai anos. Mas eu acho que o pessoal hoje em dia está muito voltado mais para a parte de segurança do trabalho, para a questão dos fatores psicossociais, de cuidar mesmo da parte do fator humor. Acho que se Agora, muda mais agora para a questão a melhorar a qualidade de vida nos ambientes de trabalho. isso, eu acho que vai aí, eu sei, vai talvez uma década aí para começar a surtir Algum algum efeito. efeito. Porque ainda é muito essa questão de como vamos fazer, o que vai acontecer. É a mesma coisa que eu digo da questão do laudo previdenciário. As pessoas não acreditavam que ia virar digital. Porque eu comecei a estudar social lá atrás, 2013. Fazia curso, 2013, 2014. E a pessoa fala assim, não vai virar isso, não vai virar, não vai virar. Eu vi o contador falar pra mim, isso é bobagem que você faz. Então, assim, eu não tô aqui para discutir com ninguém, lei, né? Mas eu Uhum. sabia que ia virar porque estava se preparando tudo para acontecer isso a partir de agora. O cenário já 2000, começou. 2020, eles disponibilizaram lá o E-Social, como é que ia ser, layout e tudo, não entrou. 22 entrou a plataforma de teste. Então ficou 22 todo plataforma de teste, 23 valendo. Aí a pessoa fala assim, cadê as multas? Estão vindo agora, em 26, 27. A Receita ela pode notificar as empresas por 5 anos retroativos. Então entende-se que Vai vir 22, 23, 24, 25, 26 são 5 anos. Agora que vai vir o retroativo de todos de esses anos todas. atrás. Então, que as pessoas duvidaram quando eu chegava de uma maneira muito simples e humilde, explicando que deveria ser feito, já gestando toda essa documentação, e não fizeram, e ainda debochavam de mim, agora eu entendo que vão lembrar de mim. E aí tá feito. É que nem a Ana falou. Se a pessoa não tiver a alta gestão tiver alinhada com você, não vale de nada. É enxugar gelo. É, Então, aí não adianta. E eu entendo também que se a pessoa tiver essa boa vontade de fazer o certo, isso se torna investimento. sim. Não só por questão de acidente, mas a questão tributária mesmo, sabe? Agora tem a reforma tributária tá vindo aí, que estão deixando as empresas malucas, e também envolve segurança. Então, se você tiver tudo muito bem arrumadinho, muito bem alinhado, você não tem problema. O psicossocial agora, né, 2025 aí teve essa atualização da NR1. Eu sempre gosto de falar que NR1 não é saúde mental, ela é PGR, Programa de Gestão dos Riscos. Eles colocaram essa atualização na norma, Aham. já porque, o que eu tô falando? Daqui 10 anos, daqui 15 anos, não é talvez para já. Pode acontecer, diz a lei o seguinte, a partir do dia 26 de maio, quem não tiver essa gestão dos psicossociais vão ser autuados. Então, pode começar. Pode começar. E pelas maiores empresas, normalmente começa desse jeito. Tem que ter Sim. mais risco, mais afastamento, tem, né? Mas assim, eu entendo que vai pegar geral, toda e qualquer empresa, mais pra frente. Pode ser notificado. Com denúncia, pode ser várias formas que o governo tem de notificar para as empresas. Mas eu digo que como é social duvidaram lá atrás, Você- tô duvidando psicossocial agora. Então, a tentar ser isso, sabe? Eu procurar pessoas de confiança que tragam uma informação correta, o que, que é as NRs exatamente, sentar, explicar, porque é um show de horror, né? A gente vê cada É. coisa sendo vendida aí que eu falo assim, não é possível. Não é possível que estão falando tanta bobagem dessa maneira. É muito detalhezinho, porque eu percebo, assim, tipo, é muito detalhe. Claro, e não É, você acredita? É simples. Estão complicando. então, mas é exatamente isso. Eu ia falar, parece uma coisa muito complexa. Não, E não é. E a coisa simples. O que que aconteceu? Acabou se confundindo o cuidar do ambiente de trabalho e o cuidar do psicossocial da pessoa, que pode existir fatores externos. E estão achando que assim, agora a segurança do trabalho vai ter que pagar terapia pro colaborador. Não é isso. A gente tem que cuidar dos fatores no ambiente de trabalho onde que ele tá, trazer um ambiente saudável e agradável para não gerar alguma coisa, uma doença ocupacional. E Sim. acaba um pouco se confundindo ali com a parte um pouco de avaliação médica, né? Eu já aconteceu comigo, eu recebi e-mail de cliente, olha isso aqui, Jô. Aí eu olhar assim, o exame psicológico, querem colocar exame psicológico. Gente, não pode. Entende assim, que é a saúde da empresa, não é do colaborador. Todo mundo é ansioso, todo mundo é um pouco depressivo, todo mundo tem seus altos e baixos. Sim. Não é isso que o PGR está trazendo, né? Está Exatamente. trazendo o global, o todo. Até porque se você colocar isso nas costas da empresa, você não contrata ninguém. Não tem como. Não tem como dimensionar, né? Não contrata ninguém. Existem fatores externos, né?
que pode todo estar mundo um afetando? pouquinho Faz mais parte. ansioso, né? Claro. Pela Porque rotina aquela- de todo mundo, essa loucura que a gente vive hoje, é muita cobrança, a gente vive naquela tensão. Então, assim, Uns são um pouco mais, um pouco menos, É. mas ansiedade tem pra todo pra mundo. criança tem, né? Então, Sim. assim, E hoje é tudo muito rápido, né? Porque a tecnologia faz isso. Hoje a gente é muito visual. Aconteceu uma situação aqui, daqui a pouco, bum, e daqui a pouco já vem outra e é muito rápido, é muito dinâmico hoje em dia, né? É, Pra não demora acompanhar. mais para as coisas acontecerem, né? Aham, exatamente. e aí o pessoal fica vendendo coisas que não existem, que não precisa, aí diz que, tipo assim, acaba até fica ruim pra mim, eu vou chegar a explicar isso pra um cliente e ele fala assim, tá, mas eu paguei tanto numa... Pra uma Então, coisa. mas é que não precisava. Aí em quem acreditar? Eu entendo que ele fica também perdido, em quem acreditar? Sempre digo, vai na NR, busca, entra lá no site do Gov, baixa a NR, é chato de ler? É chato, mas assim, você não tem dúvida, é aquilo que tá ali na lei, acabou, não tem pormenor, não tem, é aquilo que tá escrito. Se é aquilo que tá escrito, não tem erro. Exatamente. Né? Hoje você acha que o maior desafio é entender a parte técnica ou lidar com a parte humana? Ah, o ser humano, né? O humano é complexo demais. Concordo, ser humano. É, Ser humano Vocês acham que é a parte de convencer a liderança que é importante colocar a técnica é mais difícil do que a técnica em si? a técnica se prova por ela mesma, né? Então, assim, se eu provar que 2 mais 2 é 4, 2 mais 2 é 4, agora você convencer a pessoa que precisa mudar cultura, a forma de olhar o outro. Aí a gente aprende de casa, mas a gente que não aprende de casa com isso. Faltou essa. Tem gente que faltou essa aula. Aham. É. E o que eu sempre falo, né? Eu até brinco com os colaboradores, né? Eu falei, é mais fácil eu pegar, dar um treinamento para uma criança que ela vai entender do que para um adulto, porque o adulto já tá com a cabeça formada. Então ele já tem o caráter formado. Ah, eu sempre fiz assim, o efeito Gabriela, né? Crença. Eu sempre fiz assim, nunca aconteceu. Então vou continuar fazendo. Essa menina veio aqui, tá falando isso. E é difícil a gente colocar na mente deles, né? Eu costumo um pouco provocar eles, né? Por que eu faço? O que mais dói pra gente se a gente mexer? É com a nossa família. Sim. Então, o que eu falo, né? A empresa, ela não tá cuidando do João, do Pedro e da Maria. Ela tá cuidando da tua esposa, do teu filho, um vô, uma mãe, um pet que tá esperando você em casa, né? A gente cuida não só do colaborador, tem várias pessoas, a gente cuida de pessoas, tem muita gente atrás de vocês, né? E aí eu dou uma mexidinha lá no coração, né, pra ele, pô, não, tem razão. Passei pra Jo faz um tempinho, já acho que no passado, que eu passei pra você a história do rapaz que falou que não ia usar os equipamentos e acabou falecendo no trabalho. E daí? Então, Sim. e aí é uma coisa que eu acho legal, até pra gente depois conversar mais sobre isso. O que eu penso, assim, ó. Eu chego numa empresa, assim, as pessoas acham que sou babá. Entendeu? E não é isso o foco. A gente tá lá pra treinar, a pessoa capacitar e deixar ir. Aí eu fico pensando, vamos supor assim, então, você dá as costas, o cara tira o IPI, que nem no teu caso, você tá com ele direto. Cara, por que tirar o IPI? Não é pra salvar a Ana. É pra salvar tua vida, teu olho, tua perna, teu braço. Eu não compreendo isso. Isso é uma coisa que eu fico na minha Mas cabeça isso vem de casa. falando. Não, É aquela coisa da criança que aprendeu em casa, que só tem que obedecer quando tem alguém olhando. Entendeu? Então, assim, eu fico pensando assim, você deve sofrer muito com isso. Não, então, eu vou contar o caso da minha vida alguns momentos da indústria, né? Todo dia eu tinha que passar nos turnos para fazer inspeção, Sim. né? E aí, quando eu passava para fazer inspeção, o pessoal tinha que usar protetor, óculos, tá bonitinho, né? É obrigação lei. Quando eles viam que eu tava subindo na área, eu passava e via que tava sem EPI, sabia porque a gente tinha uma questão de uma notificação. A cada 3 notificação gerava uma penalidade pro colaborador, porque era recorrência, né? E o intuito não é ele ficar doente. Quando eles viam que eu tava entrando em chão, o que eles faziam? Ia colocar o protetor, aquela virada de cabeça e o protetor aparecia no ouvido. Tinha que pôr a máscara tava aqui, aí do nada ela aparecia a máscara no lugar, sabe? E o engraçado que chegou uma época, sabe o que eles faziam? Eles pegavam, os operador de empilhadeira inventou um tipo de buzina para avisar que eu tava entrando em área, para não saber que eu tava entrando de um galpão pro outro. Então eles sabiam a hora que ia fazer a inspeção. Aí eu mudei minha estratégia. Eu comecei a mudar os horários que eu entrava na operação. E eu entrava
eu costumava sempre entrar pela entrada da frente dos barracões. Eu comecei a entrar por trás. Quando eles menos esperavam, aí eles davam risada. Chegou a Ana pôs a mãozinha na cintura, já sabia. Então, tipo, a gente tem que ser muito criativo e mudar também as nossas estratégias. Porque se a Sim. gente fica na mesmice... E eu achava engraçado por causa do comportamento deles. Ele, Ana, pô, eu sei e tal, mas, pô, né? Atrapalha. É que Atrapalha. incomoda, é ruim, tá calor demais, é ruim pra mexer e tal. A gente sabe, EPI não é confortável, né? Mas tem que usar, não tem que fazer, né? E como diz, né? Da mesma forma que a gente fornece, não tem custo, a gente tem que obrigar a usar. E cobram Infelizmente. isso técnico, né? Aham, O chefe cobra isso de cobra. você. Então, Bastante. assim, aí a criatura do Senhor cai de altura. Você faz o que com ele se você fez tudo que você podia? A hora que você deu as costas e tirou o cinto. O que você faz com assim? Tipo assim, Tem que ter a responsabilidade deles também, né? tem que ter. Isso é falado, então, isso é debatido bastante em treinamento, né? Também eles têm que ter essa consciência que se eles não utilizarem, é por conta e risco deles. Mas por que isso? Eu queria tentar compreender o ser humano nessas horas. Eu já tive uma situação que acontece. O colaborador não estava capacitado, né? E o chefe pressionar, não, você vai ter que ir lá fazer porque eu preciso entregar a produção do dia, sabe? E eu sempre fui muito de brigar. Eu falei, se acontece alguma coisa com você, é ele que vai avisar pra tua família? Não é? Eu vou vir, eu vou te socorrer, eu vou tratar. E se acontece alguma coisa, tua família fica sem você? Eu vou ter que dar lá a triste notícia. Ele não vai? Então eu vou falar pra você, o que que importa? Ela falou, primeiro a tua segurança e Sim. depois o restante. Eu falei, por quê? Se acontece qualquer coisa, a gente vai tratar, a gente vai correr, vai socorrer. E as sequelas que pode dar isso? É você que vai passar pro resto da vida? Eu pegava Sim. meio doído. Eu acho que às vezes tinha que usar o extremo um Não, mas pouco tá certo. pro Porque cara aquela... conseguir enxergar. Eu falei, não faça. Eu E- falei, e outra, fala comigo porque eu entro na briga. Eu entrava na briga mesmo. Não tinha E medo, entra não. mesmo. A Ana entra, a gente defender peão, de funcionário. E é sobre isso, né? Eu acho que, além de tudo, é propósito, né? Sim. Não é só um trabalho, não é só ir lá ficar incomodando o outro usar o API, é propósito. Você pensar no bem-estar e na saúde do outro, né? Sim, é aquela. Eu penso assim, né? Eu falo, eu não consigo trabalhar na área da saúde porque é, eu sou muito fraca pra isso, sabe? Eu quero colocar todo mundo embaixo do braço. Imagine se você perde um funcionário. Tipo, pô, eu Sim. perdi o funcionário porque ele não tava usando. Mas tá, não foi por falta de aviso, não foi por. Não, mas você perdeu. Né? Tipo, você viu, você chegou, você foi a primeira pessoa a chegar ali. Ah, perdeu um braço, perdeu a perna, perdeu o extremo, perdeu a vida. Como é que você vai lidar com isso? Né? Então, tipo, é essa parte que eu sempre falei assim, não, não vai, eu não sei lidar com essa questão. Eu acho que eu já falei assim, a questão do propósito é justamente isso. Tipo, a ideia é que isso não venha acontecer. Então tem que martelar mesmo. Eu acho que a questão de, principalmente, o IPI, eu lembro quando a gente começou a ouvir falar, era muito na piada, né? Sim. E o brasileiro tem mania de tudo é É o piada. frouxo que usa essa porcaria aí. Tipo, bem isso. Uhum. Entra muito na questão da piada, é muito aquela coisa do tipo, eu não preciso, porque, né? Tem diferença quando é o homem de uso de IPI e mulher ou é tudo a mesma coisa? Você diz o quê? O equipamento? Não, a questão do uso. Não, As mulheres, elas têm mais isso já na veia cultura de segurança. elas usam mais. Usam mais. E elas são a que sempre são as que mais me auxiliavam na coisa. Eu tinha meninos também, com isso muito forte, sabe? E se desenvolveram mais, ainda mais quando foi vendo meu trabalho, né? E assim, mas elas me ajudavam muito. Eu Assim, tenho, na operação, elas têm muito mais consciência. eu tenho 3 meninos, cuidado. né? Dois filhos e um marido em casa. Eu falo que eles acham que eles têm peito de ferro, né? Eu acho que é falo, por isso que eles seja acham mais que a gente difícil somos as de- Mulheres Maravilhas. É. Ou os Supermans, né? Porque É. existem os homens também. Que nós somos os Supermans e as Mulheres Maravilhas. Eu falei, gente, não é assim. Não. A gente também é ser humano. Sim. E isso, querendo ou não, o pessoal às vezes não enxerga. Mas pra nós também reflete bastante. Que nem você tava falando da questão de perca, tudo. Eu falo, não é fácil. Você dá uma notícia assim, Sim. triste. Aconteceu isso, ó, tive que sair correndo, ó, tô com fulano de tal no hospital, tudo. Eu tive uma situação que eu passei bem, bem grave, né?
E tanto que hoje eu faço acompanhamento terapêutico, eu faço terapia, eu acho super extremamente importante. Sim. Eu via como um preconceito, né, a questão dos fatores psicossociais. Ainda Ah, bem nada. que é errado. Nada. É coisa de É, doida fazer isso. não, vai me encher de remédio, não sei o quê. Não é. É tão Não. bom você compartilhar a tua dor com o outro e você falar, e o pessoal acha que técnico de segurança não tem nada disso. É como se fosse um médico. O médico não fica doente. É. Entendeu? Ah, médico, eu acho que Sim. porque médico não fica. E fica, gente. A gente é ser humano também, né? E eu falo que não é fácil ali. E é um desafio cada dia, né? E a gente se reinventar dia a dia. Eu sou da bandeirinha do todo mundo deveria fazer terapia. Obrigatório. Deveria ser obrigatório. Todo mundo devia fazer. Onde que vocês sentem mais resistência na questão de colocar em prática? Você vê muito na questão do pessoal mesmo, ali no dia a dia mesmo, nos colaboradores. Eu já tenho a questão da liderança. Liderança. Porque, às vezes, a pessoa é uma ótima... A gente já falou sobre isso. É uma ótima funcionária, só que ela não sabe fazer gestão. Ela não foi preparada para aquilo. Aí você perde um funcionário e perde um gestor. E perde uma equipe, às vezes. Porque o pessoal vai debandando, e aí não fica ninguém. Aí você fala assim, mas puxa vida, vendia tão bem. Batia as metas tranquilamente, mas ela era uma boa operacional. Você rolou ele, né? Você colocou e isso realmente a pessoa tem que preparar eles. Isso para tudo, né? Mas a questão da segurança, eu vejo que se a liderança não tiver essa visão humanizada, Não vai. É, porque a liderança, o que eu falo hoje, o que peca em algumas empresas é justamente trabalhar as linhas de frente deles, que estão à frente da operação, né? E assim, eu falo que é dar um banho. Um gestor sempre falava para mim: vamos dar um banho de loja de perfumaria neles, né? E assim, desenvolver mesmo, para gestão de conflito, gestão de pessoas, gestão de cultura de segurança, treinar eles, né? Aconteceu da gente ter situação que estava começando a ter muito pequenos incidentes, coisa boba, sabe? Que não estava acontecendo. E é assim, tinha os anos dos altos e baixos. Sim. É engraçado a área operacional, que ela tem os seus altos e baixos. E aí, o que aconteceu? Começou a ter pequenos incidentes bobos, sabe? Por ter apertar a produção para ter que fazer. E aí a gente mudou a estratégia. Falou, ó, o cara se machucar, o gestor que vai com ele pro hospital, você não vai, Ana. Pra ele sentir o quanto é ruim ficar fora da área fabril. O quanto tempo de leva um atendimento no hospital. E ele começar a ter um olhar diferenciado. Aí começou a reverter. Porque o cara começou a ter sentindo na pele o tempo que ele ficava fora, como era ruim que prejudicava dele. Porque eles tinham metas para entregar. Sim. Entendeu? E aí, o que que acontece? O cara, vou começar a apertar o time para não acontecer isso de um cuidar com o outro. Aí começou a mudar a fala nos DDS. Gente, ó, segurança do trabalho, é importante vocês estarem com EPI, vamos cuidar um do outro. Coleguinha tá ali em situação que não tá fazendo certo, vai lá, ó, ô colega, vamos lá junto comigo. Sem você na equipe vai fazer falta e prejudica. Um Sim. colaborador falta ali de uma turma que às vezes a pessoa tá com um quadro reduzido, cara, impacta bastante sim. na operação, né? Então aí começou a se desenvolver ali os gestores, mudou tudo. Baixou a questão de custo de EPI, questão de acidente, questão de atendimento médico, questão até judiciário, que às vezes o colaborador saía insatisfeito, aí colocava na E justiça. fala pro outro, ganhei. Ganhei. Aham. É um puxa o outro, né? Puxa, entendeu? E mudou, melhorou, foi melhorando, né? Baixou o indicador, assim, quando foi ver, não, tipo, praticamente, porque o intuito sempre dá segurança é o quê? Acidente zero. Sim. A gente não quer ninguém machucado, nem incidente, nem acidente. E reduziu, nossa, muito consideravelmente. E foi muito bacana, que a gente viu que começou, né? Pra tu ver, eu fui demorar 3, 4 anos para se projetar, começar a aparecer a questão dessa mudança de cultura de segurança. Bastante tempo, né? É verdade. É um trabalho árduo mesmo, porque demora-se muito tempo pra você ver resultado, né? Não é Demora. uma coisa assim, Não. É bem Bacana. isso. Em que momento vocês percebem que a segurança também é emocional? Todo momento, eu acho, né? Porque a pessoa tem que estar motivada. Hoje, se eu assisti um treinamento que eu achei incrível, eu já contei com você. Era um presidente do varejo. Era o cara que tava aparecendo, o cara da RH, e ele trouxe isso pra nós, né? E assim, foi incrível. Então ele falou assim: hoje a gente trabalha com 5
5 públicos dentro do nosso escopo dos funcionários. 60 mais, 50 mais, 40 mais, 20 mais, menor aprendiz. E agora a tia não, é venezuelano. Então são 6. Cada um tem uma cultura. Os 60 anos, trabalhar pela empresa, vestir camisa, o mais 60, né? Então, aposentado, precisa aumentar a renda, você tem que ajudar a pagar as coisas da casa e tal. Os 50 anos vem nessa sequência. Até os 40 mais vem com esse pensamento, que, né? Só que os 40 mais ainda é mais leve, porque entendeu-se que o dinheiro é bom, você precisa ter dinheiro, mas sem ter seu lazer. 20 mais, eles não estão nem aí pra empresa. Não. É propósito, entendeu? Eu quero ter um propósito de vida, que se eu não tiver, eu saio. Exato. E é sobre isso, daí eles falam assim, a dificuldade que é manter todo esse pessoal em sincronia. E assim, é um baile. Aí agora os venezuelanos, que vieram com todo o histórico deles, né? Num país que foi devastado, né? E aí faz o que com esse povo? E pra falar, fora que as inclusões, né? Que eles tinham ainda falando sobre isso. Então, ele trabalha muito essa questão emocional. E cada um tem a sua cultura. Cada um traz a sua bagagem, o seu DNA, que aprendeu, a crença, e vai vindo. Então, trabalhar com todo esse... E antes tinha muito aquela cultura do você vem, né? Mas se você vai trabalhar, teus problemas ficam da porta para fora. A gente aprendeu isso, né? Os meus problemas ficam daqui para lá. A casa, o problema de casa resolve em casa, o problema de trabalho resolve no trabalho. E cada um no seu quadrado. Somos ensinados pra isso. Exatamente. Que nem meu sogro falava assim, você ganha para o transporte. Eu não ganhava almoço para o transporte. Tem serviço escravo, desculpa. A gente, né, estamos chegando 40 a mais, a gente não aceita esse tipo de coisa. Eles aceitavam, porque eles não recebiam nada. Então, assim, o Brasil veio com uma cultura também que foi explorado, não foi colonizado. Tem tudo isso, tem que colocar em xeque. E aí os 20 mais, não, só propósito. Se não tiver um propósito, não sai de casa, entendeu? Aí, você imagina. E daí a gente saiu do quadradinho, do cada um no seu quadrado, pro tudo é uma coisa. Tudo é uma coisa só e tudo diz a respeito de mim, né? É o meu, eu. Eu tenho que estar satisfeito em casa, eu tenho que estar satisfeito no trabalho, eu tenho que estar satisfeito. Empresa, me satisfaça, não é o contrário. Isso. É bem isso. Por isso que hoje as empresas estão tendo bastante dificuldade de contratação. Contrata, o cara trabalha 2, 3 dias. Ah, não é isso que eu quero fazer. E sai. Simplesmente. Nem conheceu, nem se enturmou direito, simplesmente sai. Né? E aí existe também aquela um pouco... respeitar a liderança. Infelizmente, a gente tá no trabalho, eu falo para meus filhos, né? Meu mais velho já entende bem, fala assim, respeitar o outro. Entendeu? O limite do outro, você vai voar. Exatamente. Só que você tem que entender que onde você tá, você tem que estar onde você estiver. Se é um gestor, se é um dono, se é um colega, não interessa a hierarquia. Respeitar o outro. Tratar com igualdade, né? A gente trata também dessa igualdade, diversidade, né, nas empresas, né? E assim, eles enxergar que eles têm o potencial de desenvolvimento na empresa. Sim. Né? Eu posso contar um caos? Claro. Eu gosto de contar meus causos, né? Eu tinha uma colaboradora e ela, querendo ou não, ela já tinha mais de 30 anos, né? E aí um dia eu vi ela triste, meio chorosa, assim, de canto e tal. E eu tinha feito um DDS motivacional aquela semana. Sabe? Tipo, ó, ninguém fala não pra você e você vai, não sei o que e tal. E ela falou, Ana, eu quero falar um negócio com você. Você fez um DDS hoje, mas eu não concordo. Aí eu falei, por que você não concorda? Aí ela me explicou o que tinha acontecido com ela. O gestor dela, né, tava desenvolvendo ela para fazer uma atividade e ela tinha problema porque ela não sabia muito informática, entendeu? E aí o colega que trabalhava com ela, não adianta você tentar que você não vai saber fazer, você não vai chegar lá, você não sabe mexer nisso. Desmotivou ela completamente. E eu fazendo motivacional, e aí a pessoa falou, né, olha, não adianta, não vai que você faz. Aí eu peguei e contei a minha história pra ela. Eu falei, olha, eu vou falar um negócio pra você. A primeira coisa que vem na minha profissão é o quê? Sempre falam não pra você. Eu falei, e alguma vez eu desisti? Ela, não. Eu falei, então. Falei, você tem capacidade sim. O que você tem que fazer pra poder chegar pra você entender? Ah, você precisa fazer um Excel lá, um pacote Office? Vai lá e faz. Pacote Office. O que você tem que se desenvolver tudo?
tive aquela conversa com ela, falei, vai sem medo, vai com medo ou sem medo. Se sabe, não sabe, errar faz parte do processo. Eu também erro muito, errei muito. Nossa, demais da conta. Quantas vezes errei, acertei, ajustou. Eu falei, e faz. Aí pegou, acabei saindo da empresa, tudo. E aí pegou, um tempo atrás, recebi uma ligação. Oi, Ana, tudo bem e tal? Como é que você tá? Tudo. Eu falei, eu tô bem, e você? Como é que você tá? Então, eu tô te ligando pra dar uma notícia. Aí eu falei, e aí, o que que foi? O que que aconteceu? Posso te ajudar? Tava preocupada achando que tinha acontecido. Uma coisa Técnico séria. de segurança já vê a coisa pro outro lado, né? Ela, tô te ligando pra te agradecer. Acabei de ser promovida a líder do meu setor. Meu Deus, eu peguei, eu me segurei assim, eu fiquei, o quê? Ela Ana, lembra aquela conversa, aquele DDS que você fez, tal? Eu estudei, comecei a fazer faculdade, fiz a parte de computador lá, tudo. Apanhei, errei, voltei, mas o gestor, ele é amigo meu até hoje, né? Eu sou apaixonada por ele. E eu falei, não, aonde que ele for, ele pode me levar que eu vou trabalhar com ele. Porque ele sabia fazer gestão de pessoas. Ele tinha uma equipe, cara, que falava, ó, domingo tem que fazer hora extra. O pessoal ia. E ele foi desenvolvendo essas pessoas que ele via que tinha potencial, mas não tinha estudo. Mas ele foi auxiliando, ó, ele foi direcionando. Cara, quando eu soube disso, eu falei, cara, eu tô no caminho certo. Eu Que falei legal. certo no momento certo. E depois de 1 ano que eu tive uma conversa com ela. 1 ano. E ela falou, Ana, passei Era tipo como eu falava o monitor. Eu passei a monitora, aí de monitora foram me dando mais responsabilidades ali. Às vezes o gerente não podia vir, eu ia no lugar dele e ajudava a rodar a produção, fechava a produção. E aí veio a oportunidade de eu me tornar líder do setor. Cara, hoje ela nem tá mais na empresa, ela já tá em outro lugar, líder em outro lugar. E eu fiquei muito Legal, feliz. Você Sabe? planta, É. você vê, tipo, Eu não gosto muito de falar, porque senão meu olho enche de lágrimas, né? Pra tu ver, você fala do negócio emocional. Eu também sou emocional, apesar de às vezes, eu ser aquela impositiva, durona, olha, posso tem que contar aquela cobrar. história? Posso contar? Tua? Qual? Não. Pode contar. Teve um dia que eu fui num cliente novo, não conhecia ninguém na empresa e tal. E aí o pessoal demorou um pouco, atrasou, assim, né? Que deu um BO, um perdeu a chave, o outro perdeu o ônibus. E aí ficou o rapaz na porta, esperando pra entrar. E eu comecei a conversar com esse rapaz, vamos conversar ainda. Então são os dois lá, eu tinha que esperar o Você dono quase não gosta de chegar. falar, né? E já começou a conversar, né? Ele disse, tá, assim, assado, eu era da indústria. Ah, que legal, você é da indústria. E aí, então, aí tinha uma técnica de segurança lá, mas a bicha era um capeta. Aí eu falei assim, sério, aham. Qual que era a empresa? Daí ele falou na empresa, deve assim, é a Ana, essa técnica que você tá falando? Você conhece a capeta, né? Eu conheço, é minha amiga, aham. Nossa, a mulher é o cão. Ela chegava na fábrica, assim, aquela correria, um cada um jogava. Lembra que eu te falei dos toques que eles davam pra saber quando eu tava? Então, por isso. E aí depois, assim, eles, nossa, eu agradeço muito a ela, porque eu aprendi muito com ela, mas no começo eu ficava de cara, a mulher chegava tocando o olho de todo mundo. E aquele menino era virado no giraia. Você não tem noção. E hoje A é um gente... querido, né? Calma, tranquilo, Aham. sossego. Ele era fora da curva, um excelente profissional. Cara, surreal. O menino, você dava um negócio, o menino, Pegava rápido. ele ia. Não, ele fazia. Ele sabia muito bem a profissão dele. Não tinha o que falar. Mas o menino era virado no giraia. Mas um mundo pequeno demais. Muito. Tem qual a probabilidade de encontrar um cara no corredor que ninguém chegava, de começar a conversar e daí falar. E você deve falar da mesma pessoa. Aí eu fiquei bem quieta, disse, opa. Não, mas eu falei, O engraçado não, foi minha agora o amiga. depois, né? Daí eu levei a Ana lá comigo, na empresa, eles se viram, hoje em dia tá como gestora, assim, mas foi muito legal o reencontro, ele nem reconheceu. Ele não me reconheceu. Não me reconheceu, ele ficou Acho olhando que e ele falou... via você cheia de desenhos, assim. Não, é porque eu também mudei um pouco, né? Desse tempo atrás, né? Porque eu pesava, eu era gordinha, eu era técnica de segurança, fazia trabalho à altura, espaço confinado com 130 quilos, você tem noção. Caramba. E aí, Pequenininho, né? imagina, né? Então eu era daquele tamanhão, eu era a super Ana, né? É superando. Ainda continuo sendo a super Ana, só que agora eu tô mais ajeitadinha, né? A Slim. Aham. E aí, quando ele me viu, ele olhou. Ele não reconheceu. Aí, tanto que ele falou, aí na segunda vez que a gente se encontrou, Ah. ele, ô, Ana, não tinha te reconhecido, não. Tal. Mas foi tão engraçado, assim. É legal, gente. E o bacana, e tu vê, né? Mais uma história.
Ele tá fazendo curso de técnico de segurança. Sim. Aham, Você acredita? Aham, inspirou ele. Inspirou. E eu achei bacana, assim, ser um pouco inspiradora para É as outras pessoas. É gostoso. tão gostoso, É assim, a gente gostoso. saber, Aham. né? Tem tanto causa, né? Eu conto bastante, tem. eu falo que tenho Mas vários causos. esse encontro foi muito doido, assim, porque eu jamais esperava que encontrar um menino no corredor e ninguém chegava, sabe? Daí ele que me sentou do ladinho lá, forçando. E aí a gente começou a falar, trabalhando em tal Vou falar da lugar, mesma fiz isso, pessoa. fiz aquilo, aham. Mas às vezes é aquela coisa, né? Igual mãe, né? A mãe boa é aquela que briga, que exige, que coloca pra frente, né? É verdade. Não adianta. É a mãe chata, É né? a mãe chata. Aham, é Exatamente. É verdade. a mãe chata que coloca pra frente. Então, tipo, E é se bem você isso. tá ali pegando no pé, fazendo a pessoa acontecer, fazendo sinal de campo, é uma boa profissional. E era bem isso, né? Eu falo, gente, vocês são como minha segunda família. Eu falei, eu passo às vezes mais tempo aqui dentro da empresa do que dentro da minha casa. Eu às vezes nem sei o que tá acontecendo aqui em casa, mas eu sei tudo o que tá acontecendo aqui dentro. Sim, é Eu falei, eu sei até às vezes da vida de vocês o que tá acontecendo, né? Porque técnico de segurança, eu falo, a gente é terapeuta, psiquiatra, louca, né? E sabe das fofocas de todo mundo, né? E é É muito verdade. engraçada. E eu dava risada, né? Porque a gente acaba sabendo de tudo, Sim. né? E a gente sabia de ambos os lados, tanto tal, então tem bastante coisa. E a gente tentava sempre trazer o melhor pra todo mundo, né? Pra ter um Tem uma ambiente história que bom. eu quero compartilhar também. Eu já falei, mas eu não sei se eu falei, mas eu vou falar agora. Eu fui em São Paulo com a Ana 24, né? Foi, É, 2024. na feira lá no Internacional de Segurança, a gente foi juntas. E aí eu fui, tipo, da empresa que eu trabalhava na época, na unidade lá de São Paulo. E você tem que ver o olhar daquele pessoal pra ela. Lindo. Um respeito, assim, uma admiração. Que eu falei assim, cara, minha amiga é foda. Desculpa a palavra, né? Não Mas pode. assim, a minha amiga é massa. A minha amiga é legal. Nossa, tipo assim, sabe? Você olhar e falar assim, o olhar das pessoas, olhando ela. Aquele olhar de admiração, Aham. assim. Eu falei assim, cara, é muito mal. E os donos olhando ela daquele jeito, não era assim. Tipo, o pessoal deixando pra não te conhecia muito, né? Era mais a minha Sim. parte do administrativo. E daí quando a gente chegava na sala, Era alta gestão. você que é a Ana, então é você. E, tipo, é muito legal de você ver, né? Aquele Tipo, reconhecimento bacana, aham, né? É, porque muito apesar legal. de eu ser a técnica de segurança aqui do Paraná, eu dava um apoio. Não tinha obrigação de fazer, mas sabe quando você ama a tua profissão e faz? E eu fazia Aham. para a empresa. A empresa cresceu, eu comecei e tinha 2 unidades, e agora ela tá com 14 unidades. Caramba, Imagina, eu cresceu saí, bastante. eu saí e estavam implantando a última. E eu tive um gestor muito bom, né, que é o Maurício. Olha. Maurício, ele falou, eu entrei criança nessa empresa. Eu era nenenzão, lembra que eu falei, eu fui com Aham. medo. E ele me desenvolveu. Ele falou, Ana, eu quero que você chegue no patamar de você fazer a gestão. E ele foi me desenvolvendo nesses anos junto comigo. E engraçado, né? Ele entrou, tipo assim, eu entrei dia 8. Eu entrei dia 8. Entrei dia 8. 2 dias depois ele assumiu como nosso gestor de área. E foi bacana porque a nossa trajetória Trajetória foi junto, né? E os donos, né? Os donos que tinham, os de São Paulo, assim, eles são muito voltados para segurança. E nas reuniões, eles eram muito. Tanto que a primeira palavra da reunião era segurança do trabalho. Quem começava a falar o ponto era segurança do trabalho. Legal. Imagine, a única mulher no meio da Sim, um sala, um mundo monte de super. homem, Aham. imagina. Um mundo Tinha masculino. eu e uma líder, né, que participava da reunião. Nossa, imagina, as únicas 2 mulheres, quando ela não dava pra ir, era só eu. Uhum. E eu não tava nem aí, não. A gente brigava. E é bom que eles me respaldavam. Isso que eu achava bacana. Sabe? Tipo, não, a Ana falou tal, vai fazer, não vai. Ó, tem que bloquear a máquina, Era vai. esse olhar que tinham pra ela. E Aham. aonde a gente entrava nas salas que eu entrava com ela, tipo assim, você! Nossa, é muito legal de ver. É Assim, eu tenho gostoso. orgulho de ser amiga, eu tenho orgulho. Porque a gente começou trabalhando, né? Mas a gente continuou, por isso fala assim, não pode andar no trabalho. Eu fiz grandes amizades em trabalho. A Ana é um exemplo Tem. disso. É, E a gente levou pra vida, assim, vai levar pra vida, né? Então, eu digo assim, tão bonitinho de ver esse respeito, aquela admiração no olhar do outro. Eu falo assim, que legal, Não, que não. legal. Aqui tem muita gente que vê o ambiente de trabalho como um ambiente competitivo. E não precisa ser assim. Não precisa. Não. Não precisa. Tem gente que é malvada, assim, né? Mas assim, ok. Cada um sabe da sua vida, né? A gente tenta sempre agregar e se não entendeu, ok, também Faz parte. faz parte. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de segurança jurídica. O que seria isso? Como que funciona? Então, o que é segurança jurídica? São pacotes, né? De programas e laudos. Eu queria trazer hoje um pouquinho para você
É uma questão do laudo previdenciário, que é esse laudo que foi lá no começo do social, que todo mundo duvidou que não ia entrar, que Aquele não. que você falou que vinha, que ia É, vingar e que tiraram sarro da sua cara, isso que não ia. mesmo. Aham, E agora tá agora aí tá aí. com força. Com força e notificações, né? Sim. Então, assim, vai muito além do que se a gente está trazendo essa informação para a empresa que é necessário ser feito, pelo menos, se não quer acatar, ok. Eu Uhum. sou só consultor e não tenho obrigação de fazer nada do que eu estou orientando. Mas busque informação, se realmente é coerente, se não é. E se for, faça. Então, por exemplo, esse laudo previdenciário, o que que é esse laudo previdenciário? Nada mais é do que a população em geral paga para algumas pessoas a aposentadoria especial. O que que seria isso? Então, pessoas estão expostas a situações que geram uma nocividade para a saúde delas, vão se aposentar antes. Eu nem pagar essa aposentadoria. E no caso é a população em geral. Então, quando você pega um caminhoneiro que faz transporte de cargas para o Brasil todo, e aí que as pessoas expostas a algum risco nocivo para alimentar o país. Então, teoricamente, você tem que pagar por isso. Porque a pessoa Sim. está se expondo. Você fica doente, uma enfermeira está no hospital, limpando, fazendo, né, curativo. Você tem que pagar porque ela se aposenta antes, ela está exposta. Ela... Vamos pegar ela, a parte do Covid, né? A pandemia. Todo mundo fechou. Mas teve É, aqueles funcionários, linha de frente. aquela linha de frente que não Então, o parou. Então a transporte gente. de alimentos não parou, a segurança pública não parou, o hospital É, não parou. Então, assim, exatamente. são algumas categorias que daí, depois de uma avaliação feita ou por um engenheiro de segurança ou por um médico do trabalho, é emitido um laudo, LTCAT. Esse Uhum, laudo tem alguns riscos que são identificados como riscos nocivos que uhum, podem dar direito à aposentadoria especial. uhum, Isso tudo tem que ser analisado, né? Tudo tem que ser uhum. mapeado. Então, você tendo esse laudo em mãos, aí sim, faz todo o processo, você aposentar antes, tem todo o direito da aposentadoria especial pela Previdência. Então, hoje é tudo digital, né? Como a gente já Sim. falou algumas vezes por aqui, que é a plataforma do social. O que é o social? É esse LTCAT, a gente sobe os riscos, e a empresa não está se atentando a isso. Então, qual é a segurança jurídica nesse momento? Você faz um laudo hoje com uma empresa que não é tão qualificada. Ela faz só uma informação. A tua contabilidade sobe outra. Você tem o risco, não está contribuindo aquele risco. E você está recolhendo sobre aquele risco? Você não está. Então, assim, a conta não vai bater. Adianta ter laudo e não ter um laudo coerente? Então, tudo isso, questionar quem montou o teu laudo, questionar o engenheiro, perguntar, mas por quê? É o médico que se montou? Por quê, doutor? Me explica aqui, eu quero entender por que eu tenho que contribuir, que tenho que pagar, recolher esse tributo. Dentro de vários tributos que a empresa paga hoje, esse é um dos menores que tem. Então, atentar-se a isso, buscar pessoas da sua confiança, que sejam consultores ou até mesmo técnico da empresa, vão trouxer essa informação pro gestor. Entenda, respeite e acate, porque muitas vezes está prevendo uma situação que vai dar um prejuízo muito maior para a empresa. Você pode dar um exemplo assim, de dentro da empresa? Quais são que funcionários que têm esse risco? Boa pergunta, Lari. Não tem como saber. Sabe por quê? Porque é uma avaliação personalizada. Uhum, Então, assim, eu tenho que ver qual que é o risco que ela está exposta, se tem no decreto, porque tem tudo isso. Eu pego uhum, muito laudo que tem risco de insalubridade dentro do laudo previdenciário. uhum, Não é? Previdência é a Previdência, é o decreto do uhum, INSS e insalubridade é NR15. uhum. É uma outra legislação, é uma outra forma de avaliação, elas se conversam, mas os riscos são diferentes, alguns riscos, Entendi. sabe? Então eu não posso te falar hoje, não é por profissão. Não é por profissão. Não, não é. Tanto a Ah, insalubridade quanto a previdência especial. Não é, é pela tua atividade. É o que você faz no teu dia a dia. A frequência qual você faz, se pertence àquele decreto ou não, àquela legislação ou não, então, por se, exemplo, eu posso ser uma enfermeira e eu posso estar dentro desse enquadramento. Como eu ou posso não. ser uma enfermeira e não estar dentro desse Isso enquadramento. mesmo. Aham. Que fácil. Se é sobre isso. Então, tem que pegar pessoas da tua confiança, empresas que têm Uhum, esse conhecimento técnico. Por isso que eu falo, o meu trabalho hoje tem sido um pouquinho diferente, tendo contramão às outras empresas, porque eu sinto que você explica o porquê do teu lado. sim. Se tem, se não tem, enfim. Então, é mostrar para as pessoas que a segurança ela tem um valor legal também, que eu acho que é bobagem, que não precisa. Ó, um outro caso que aconteceu comigo agora esses dias. Uma cliente falou assim, Jô, eu quero pagar a insalubridade para minha funcionária. Mas por que você quer pagar para ela? Ah, porque eu quero pagar para ela. A amiga paga, ela tem a mesma coisa que eu quero pagar para ela. Eu falei assim, não, mas não, tá na tua convenção trabalhista? Tá no teu sindicato que tem que pagar a insalubridade?
Ah, não sei. Fui verificar, não tava. Uhum. Vamos fazer o laudo, então. A gente fez o laudo, montou o laudo, o engenheiro analisou e falou assim, não dá direito. Então, respaldo jurídico. Hoje ela tem um laudo, se a funcionária entrar com uma ação contra ela, Que ela comprovando que ela fez esse laudo, justificando tecnicamente. Tudo se justifica tecnicamente. O que as pessoas não estavam acostumadas antes na parte da consultoria é que fazia com que a gente aceitava. Sim. PPP é um documento, é um papel que você recebia quando você saía da empresa. Uhum. Junto com o deducional. É um, digamos, é um resumo dos teus riscos ali que você estava exposta. Esse papel hoje é digital, Uhum. né? Pelo LTCAT. Então, se tem no LTCAT, tem no PPP. E você pode até baixar o aplicativo lá e ver certinho. A meu INSS, você vai ter o PPP pronto. Então, assim, usando esses dados, não precisa mais do papel. Uhum. Então, ele tornou-se digital. Já pensando nisso, prevendo isso. As empresas que têm exposição ao risco não fazem esses laudos, não recolhem, não contribuem, ou às vezes fazem um laudo que não está coerente à atividade deles, vão ser prejudicados. Entendi. Então, sabe? É buscar informação, eu explico qual é a legislação que eu utilizo para montar aquele laudo, então não é lá vão ter. Antes era muito assim, coloca o que quiser, tira o que quiser, não é assim mais. Agora Então é tá. mais um alerta para as empresas que eu tenho trazido hoje, conversado, sentado explicar, que não é simplesmente fazer um documento e jogar na gaveta, um documento e deixar assim, ok, já fiz, mas faz o quê? Pegamos esses dias, a gente foi num cliente juntas, um, um laudo com três laudos dentro, dois trabalhistas e um previdenciário. Se a gente não pode, não é que não pode, não é que é proibido, mas como é que o cliente hoje, que não era segurança do trabalho, vai entender que é aquilo ali? Tem Sim. que separar, tem que explicar. Podia ter no mesmo laudo, mas separadinho. Sim. Então, as pessoas, insalubridade e princípio especial são coisas diferentes. São coisas diferentes. Tem que ser falado para a pessoa poder ter essa noção do que é, do que ela está pagando ou não, Uhum. para poder justificar, argumentar tecnicamente com qualquer pessoa que for conversar com eles. Você faz toda essa análise. Sim. Sim, é a obrigação né, da consultoria de engenharia e segurança ali. O Uhum. médico tem autonomia para fazer. Uhum. Normalmente, eu confesso assim, que todos os anos que estou na consultoria, o médico não gosta de fazer isso, não, porque não é expertise deles. Sim. Eles ficam a parte do PCMSO, que é a parte dos exames. Uhum. Vincular risco ao exame. Uma coisa legal também que eu gosto muito de falar sempre sobre isso. 2022 teve uma mudança absurda nas normas. Teve muita mudança. Nessa mudança, o PCMSO, que é a parte dos exames ocupacionais, Uhum. admissional, demissional, veio com uma observação. O PCMSO só pode constar exames e justificar tecnicamente. O que seria isso? Hoje, o funcionário tem que estar exposto ao risco de ruído de audiometria. Senão, Sim, ele não faz a áudio. Não tem E porquê. antes tinha um administrativo que fazia áudio porque o médico queria. E o médico tinha respaldo legal para isso. Ele Agora, pediu. não mais. Entendi. Então, assim, ainda tem muita clínica colocando exames que não estão de acordo com o risco-exame. Uhum. A gente conversa muito sobre isso, né, Ana? Bastante. Esses dias entrou bastante em pauta para nós nesse último mês, porque acontece das clínicas encherem um monte de exame por causa de questão financeira, né? Porque, querendo ou não, as empresas não vivem sem um financeiro. Sim. Mas você vê que o exame não é eficaz, não faz sentido, não está em norma. E aí você vai questionar, não, é conduta médica. Isso. Completamente. Não existe mais. Existia. Até 2022 eles tinham essa questão. aham. Agora tem que ter respaldo. Tem que respaldar. É justificar tecnicamente o porquê do risco-exame. Tem outro exemplo que eu adoro também, que eu pego muito para especial ainda assim, auxiliar de limpeza, a moça faz o capazinho fazer hemograma. Gente, produto de limpeza não dá anemia. O que é hemograma ver? Se não é anemia? Entendeu? Então não existe isso mais. Uhum. E antes era um show de horror. Você pega cada PCMSO com 10, 15 anos de trabalho à altura. Tipo, não é proibido. Uhum. Já aconteceu comigo também, ó. Dá pra tirar esse exame. Não, mas eu quero manter. Aí, assim... a empresa que ela prefere isso. Ela pode... Se ela colocar na PCMSO, ela pode tirar mais. Entendi. Sabe? Ela tem que manter no PCMSO até na próxima renovação, ou se tiver alguma alteração de risco e tal. Mas é isso. Normalmente, é fazer um PCMSO coerente com a realidade da empresa. Com o risco da empresa. E tem exames caríssimos que só coloca e não precisa. Exame de sono, né? A gente viu também esses dias pra alguém. Uhum. A gente até conversou sobre isso, gente do céu. E era uma atividade que não exigia monitorar aquele sono. tipo... Mas por que isso? Não tiveram argumento. Ou seja, a consultoria ela vai trazer mais... não vai trazer gasto, vai trazer mais... Investimento nesse sentido. Aí procurar pessoas de confiança. Sim. Porque como normalmente trabalha-se junto com clínicas, tem acordos comerciais aí com clínica, perguntar. Tá, mas eu quero saber por quê. O teu técnico que volta aqui na empresa me explique por que desses riscos.
Sim. Ah, então tá. Ah, deu a mais, deu a mais. E onde tá escrito que deu a mais? Coloca o cara em xeque, coloca o cara na parede, porque isso vai ser muito bom para todo mundo, que a pessoa vai ter que ir lá atrás, correr atrás da informação, e você também tem um documento que você pode, tipo, se alguém te perguntar, você tem um argumento para falar assim, não, tem por causa disso. Entendeu? Então, assim, a ideia de segurança realmente é trazer essa segurança jurídica para as empresas e pensar no bem-estar do funcionário. Tem esses dois lados, mas também entendendo que não é só um papel que vai fazer diferença. Tem Sim, que ser um papel com coerência. Se Exato. você gasta um monte de dinheiro, não vai ter retorno nenhum. Pelo contrário, só gastar dinheiro, gastar dinheiro, gastar dinheiro e fica. E continua sem respaldo. E é bem isso, ter uma boa comunicação com o técnico de segurança da empresa. Se tem um técnico, sentar com ele, explicar, conversar, entender o porquê, pedir para ele questionar a consultoria, se for alguém externo que fez, a clínica que fez, por que desses exames? Me explica. Hoje tá mais tranquilo, assim, já tá tirando, sem muito questionamento, sabe? Mas era uma coisa que me revoltava, assim, um pouco. No começo. Porque eu via muita barbaridade. A Muito. gente precisa encerrar, Aham, né? Foi muito bom o nosso papo. muito bom. Mais uma vez, a gente tem Muito muita bom. coisa para conversar nos próximos episódios. Vocês que estão acompanhando, deixem seus comentários, suas dúvidas, entre em contato, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo. Obrigada, Jo. Obrigada eu mais uma vez. Obrigada, Ana. Lari, muito obrigado. E vamos para os próximos, né? Vamos para os Vamos pros próximos. próximos. Aham. Obrigada. Obrigada. Obrigado.